Olá, tudo bom, pessoal? Bom, a nossa aula de hoje vai ser sobre período simples e período composto. Nós já estudamos isso, mas a gente vai dar uma reforçada em um aspecto muito importante. Vocês já sabem que o período simples é aquele período em que nós temos, um verbo ou uma locução verbal, certo? O que é uma locução verbal? São dois verbos, tá? Pode vir mais, mas é mais comum dois verbos. Vamos trabalhar com os dois verbos primeiro. Um é auxiliar e o outro é o principal, certo? Então, por exemplo, vou pescar, ok? Então, vou é do verbo ir, pescar, verbo pescar. O verbo pescar está no infinitivo, certo? O verbo no infinitivo é aquele verbo que ainda não está conjugado, certo? Tudo bem que tem o infinitivo pessoal e o impessoal. A gente está falando aqui do infinitivo impessoal, certo? O vou é o verbo ir no presente do indicativo, certo? Vou pescar. Se o verbo que é o verbo ir está no presente do indicativo, eu tenho aqui uma locução verbal que está no presente do indicativo. Porque quem carrega o tempo verbal, o modo verbal, a pessoa e o número, eu vou pescar, certo? É o vou. Então, o vou é que determina todos esses aspectos da locução verbal. Quem carrega o sentido é o verbo principal, que é o pescar. Então, vou pescar. O sentido aqui é pescar, tá certo? E o vou é o que dá o sentido de futuro, certo? Então, eu vou pescar amanhã. Eu conseguiria colocar esses dois verbos, vou pescar, num verbo só? Eu conseguiria dizer assim, eu pescarei amanhã? Sim. Então, a locução verbal é isso, gente. A locução verbal é quando a gente consegue, então, pegar dois verbos, certo? E transformar em um só. Porque o sentido ali o sentido de um deles é que está mais enfático, vamos dizer assim, né? É que realmente traz o sentido para a frase, certo? Então, isso é locução verbal. Então, a locução verbal ela equivale por um verbo, certo? Então, eu vou dizer assim, eu vou pescar amanhã e depois vou viajar para a França, certo? Usei duas locuções verbais, vou pescar e vou viajar. Posso usar diferente, né? A gente já comentou isso. Então, eu pescarei amanhã e vou viajar para a França. Ok, certo? Então, a gente tem aí, nesse sentido, um período simples, se ele carregar um verbo ou uma locução, ok? Ou um período composto, se ele carregar dois verbos, ou um verbo e uma locução, ou vice-versa. Agora, tem um aspecto interessante, gente. Por exemplo, se eu disser assim para vocês, minha vontade é conseguir uma boa viagem. Minha vontade é, verbo ser, conseguir uma boa viagem, certo? É conseguir. A gente consegue trocar por um verbo só? Minha vontade é conseguir uma boa viagem. Minha vontade conseguirei, consigo. Então, nesse caso, o conseguir não é a locução verbal. Embora eu tenha dois verbos aí próximos, certo? Minha vontade é conseguir. O verbo conseguir está no infinitivo, mas eu não consigo fazer desses dois verbos um só. Entende? Então, é esse o aspecto que eu falei no começo da aula que é importante. Então, quando a gente não consegue trocar por um só, aí ele vai ser um período composto. Então, essa frase que eu falei, minha vontade é uma oração, certo? Conseguir uma boa viagem é a outra oração. Então, nesse caso, eu tenho um período composto. Embora os dois verbos estejam ali, próximos, né? É conseguir,
mas eu não consigo trocar esses dois verbos por um verbo só. Então, essa é a diferença, né, do período simples e do composto quando eles carregam locuções verbais. E outra, viu, gente? Quando eu tenho minha vontade é conseguir, esse é conseguir não é a locução verbal, tá? São dois verbos que carregam com eles aí os seus sentidos, tá certo? Numa oração, aqui eu tenho uma oração subordinada, tá? Essa aqui tá subordinada a essa, né? O conseguir uma boa viagem tá subordinada à primeira, que é principal. Então, assim, a gente tem um caminho ainda a percorrer sobre esse assunto, tá bom? Mas o que é importante saber agora, né? O que é uma locução verbal e como perceber essa locução verbal, tá? Uma dica. É mais comum a gente encontrar uma locução verbal numa frase, sabe? No dia a dia, assim. Então, a locução verbal é muito da nossa fala, tá? Então, a gente usa o dia inteiro locução verbal. Ninguém fala que assim, eu irei ao cinema amanhã, né? Eu vou ao cinema amanhã, né? Ou melhor ainda, eu vou no, né? A gente fala, o certo é eu vou ao, né? Eu irei ao. Mas a gente fala, eu vou no. Eu irei no, ninguém fala. Mas eu vou no cinema, não é? Dura quando alguém fala assim, eu vou ir no cinema. Aí é tudo, né, gente? E por que tá errado eu vou ir? Porque o eu vou ir, você usa dois verbos, né? A estrutura nem tá tão errada, ela não tá errada, porque se eu posso falar assim, eu vou conseguir, se eu posso falar vou conseguir, né? O conseguir está no infinitivo. Quando eu falo eu vou ir, o ir está no infinitivo. Então, estruturalmente, até que tá certo. Mas está errado, eu não posso usar isso. Por quê, professora? Se estruturalmente está certo? Porque eu estou usando duas vezes o mesmo verbo. Vou ir, ir. É bem desnecessário, né? Então, não usem, ok? Está errado porque eu estou usando duas vezes o mesmo verbo. Então, eu vou, né? Eu vou ir. Mas tudo bem, mas se alguém falar assim perto de você, né? Você fala assim, viu? Não precisa falar duas vezes o mesmo verbo. Fala uma vez só. Mas fala com delicadeza, tá? Não precisa gritar, não precisa dar risada. Nem todo mundo sabe. Então, a gente tem que ensinar. Quem sabe tem que ensinar. Mas com respeito, né? E bondade, né? Com jeito. Porque às vezes a pessoa pega tanta bronca porque, não quero saber mesmo, não quero falar certo mesmo, né? Então, corrija com educação, que educação é sempre bem-vinda, certo? Beijo, gente. Até a próxima. A gente se vê.